Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 13 de agosto de 2024, exatamente às 8 horas, oportunidade na qual julgaremos 53 feitos presencialmente, além dos 62 processos finalizados ontem, segunda-feira, dia 12 de agosto, e 62 julgados na semana passada, totalizando 177 feitos. Cumprimento inicialmente o desembargador Glauber Rego, o desembargador Ricardo Procópio, a desembargadora doutora Sandra Elali, a quem saúdo e agradeço logo pela presença, atendendo um apelo desta Câmara em razão da minha suspeição para julgamento de um processo. Cumprimentando também o doutor Adísio Marinho, primeiro procurador de Justiça, hoje com assento neste órgão fracional. De igual forma, cumprimento os advogados que estão a nos assistir e particularizo meus cumprimentos à senhora Anita Garibaldi Castro Cortez, auxiliar judiciária, chefe do setor de serviços cedidos e estagiários deste tribunal, em nome de quem cumprimento todos os demais serventuários, colaboradores, inclusive terceirizados e prestadores de serviço. Cumprimento e saúde igualmente os policiais militares aqui presentes, o subtenente Torres e o sargento Lemos, que estão garantindo nossos trabalhos, nossa segurança no dia de hoje. Na ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da sessão anterior, eu aprovo. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente, aprovo. Desembargador Ricardo Procópio. Também aprovo. Expediente, senhora Raíssa Rego, hoje em condição de redatora. Excelência. Ofício número 370, 2024, da UERN. Excelentíssimo desembargador, com enorme júbilo, acuso o recebimento do ofício número 80, 2024, da Câmara Criminal, comunicando que a Câmara Criminal dessa Corte de Justiça aprovou moção de congratulações a mim, em função da posse como presidente da Associação Brasileira de Reitores e Reitoras das Universidades Estaduais e Municipais. Com efeito, irei presidir aquela instituição durante o biênio de 2024 a 2026, ocasião em que pretendo atuar em defesa do fortalecimento das instituições universitárias associadas e, em grande medida, evidenciar a importância da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte a difundir, em âmbito nacional, as riquezas do nosso Estado potiguar. Meu especial agradecimento a Vossa Excelência pela proposição, aos demais integrantes da Câmara Criminal pela aprovação e ao doutor Anísio Marinho Neto, primeiro procurador de Justiça, pela adesão à homenagem. Farei com todo esforço para honrá-la sempre. Atenciosamente, professora doutora Cecília Raquel Maia Leite, reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E também a senhora Meiriluce Rosado da Costa Saraiva agradeceu a moção de felicitações pelo seu natalício. Apenas. Muito obrigado, vamos constar em ato. Indicações de proposta, nós não temos senão congratulações aos senhores advogadas e advogados pelo dia comemorativo ocorrido no dia 11 de agosto, e para tanto determina a redação judiciária que oficia o haber da pessoa do seu presidente, doutor Aldo Medeiros Filhos, a quem apresentamos sérios votos desse órgão fracionário. Indicações de propostas, desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, bom dia. Bom dia também aos servidores, advogados, desembargador Ricardo, doutor Anísio, doutora Sandra, seja bem-vinda. Prazer tê-la conosco, agora de forma permanente, com a graça de Deus. E, senhor presidente, eu peço a permissão de Vossa Excelência para subscrever essa moção de congratulações pela passagem do dia do advogado, agora dia 11 de agosto, sábado. O advogado que tem a sua presença tido um destaque ímpar aqui na Câmara Criminal, sempre com atuações destacadas na tribuna, e o bom relacionamento também que é mantido aí com o presidente Aldo Medeiros. Então, Vossa Excelência permitiu. Com muita honra, senhor. Peço a permissão para subscrever e não tenho nenhuma outra proposição a fazer, senhor presidente. Pois não, desembargador Ricardo Procópio. Presidente Saraiva só aprova a moção de Vossa Excelência em homenagem ao Dia dos Advogados, mas quero
aqui saudando a todos inicialmente, dar as boas-vindas à querida colega e amiga doutora Sandra Lala, desembargadora Sandra, agora como ressaltado pelo desembargador Glauber, tendo assento conosco por longa vida, se Deus quiser. Pois não, excelência. Desembargadora Sandra Lala, por favor. A alegria é toda nossa. Seja bem-vinda. Doutor Anísio Marinho com a palavra. Senhor presidente, desembargador Glauber, desembargador Ricardo, quero também desejar voto boas-vindas à desembargadora Sandra Lala, amiga de longas datas, e dizer que é uma satisfação tê-la aqui. Eu gostaria de aderir à proposição que Vossa Excelência fez, me associando, muito justo, pela passagem do dedo do advogado. Obrigado, Excelência. Pois não, na ordem jurisdicional passaremos o julgamento dos feitos com pedidos de sustentações orais e mais processos apresentados em mesa na ordem regimental. O primeiro será o número 17 da pauta, apelação criminal 0801-703-84-2022, apelantes Hernando Siqueira Melo Neto e José Maílson Moura da Silva, Defensor Público Dr. Alexandre Diniz, apelado Ministério Público. Em face da minha suspensão no feito, eu passo a presidência dos trabalhos ao desembargador Glauber Rego. Assumo com muita honra a presidência e já apregoado o processo, eu questiono do relator se encontra em mesa. Em mesa, presidente. Passo a palavra a Vossa Excelência. Agradeço a franquia da palavra, como pontuado pelo desembargador Glauber, a presidência, o processo já foi apregoado e para abreviar o julgamento, tendo já o voto sido disponibilizado aos membros, eu farei a leitura da ementa, porque a ementa traz exatamente o que é o ponto central do julgamento. Penal e processual penal, apelação criminal, sentença condenatória, roubo majorado, declino os dispositivos do Código Penal, dosimetria, segunda fase, pretensa diminuição da pena para aquém do mínimo legal, não acolhimento, incidência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, precedentes do próprio STJ, recurso conhecido e desprovido. A ementa fala por si, o ponto discutido no recurso é a pretensão do apelante de trazer a pena para aquém do mínimo legal, o que encontra óbice intransponível no sistema nosso atual, no teor da súmula 231 do STJ, e, portanto, presidente, estou orientando meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É assim que estou votando. Na sequência, eu sou o revisor. Essa questão é interessante porque, por enquanto, ainda temos vigente a súmula. Mas essa matéria está afetada, né, em recurso repetitivo e não temos ainda o desfecho. Por hora, eu me mantenho fiel ao posicionamento aqui da Câmara Criminal, que coincide com o do relator, ratificando meu voto já registrado no sistema. Desembargadora Sandra Lala, como vota Vossa Excelência? Da mesma forma, Excelência. Eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. Então, proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido à unanimidade, nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência ao nosso decano da Câmara, desembargador Saraiva Sobrinho. Recebo com muita honra e desde logo agradeço a Vossa Excelência e tenho permissão para se ausentar. Muito obrigado. Um abraço, desembargadora Sandra. O seguinte é o número 4 da pauta da minha relatoria, apelação criminal 0811-976-58-2022, juizado da violência doméstica, violência contra a mulher de Parnamirim, apelante ADN, advogado Lucas Mendes Ferreira, OAB PB 21020, apelado Ministério Público. O feito está em mesa, doutor Lucas está nos assistindo. Sim, Excelência, por videoconferência. Pois não, ligue sua câmera, por favor, e baixe o som um pouco. Doutor Lucas. Só não estou conseguindo ligar a câmera, Excelência. Aí fica difícil. Mas, me ouvem bem? Sim, mas nós gostaríamos de ver a imagem de Vossa Excelência também.
Afinal, a sustentação à distância nós precisamos gravar. Então, nós vamos suspender o julgamento de Vossa Excelência, vamos dar seguimento aos trabalhos. Quando Vossa Excelência conseguir se organizar, nós daremos a palavra. Excelência. O seguinte, tem algum outro advogado aí? Doutor Vivênio, o que é que tem? Ele tem pedido de sustentação? Doutor Lucas, por favor. Sim, Excelência. Pois não, então vamos dar continuidade, aproveitando a presença de Vossa Excelência mesmo à distância. O processo já foi anunciado, sou o relator, é segredo de justiça, nós pedimos tão somente que Vossa Excelência evitar citar o nome das partes e alguns fatos que venham a comprometer a boa ordem judicial dos trabalhos, ok? Vossa Excelência está me ouvindo? Ok, Excelência. Mas se Vossa Excelência quiser fazer uma ostentação à vontade, nós deixaremos para os fins dos trabalhos. Só essas restrições que eu peço agora. Entendido? Estou sim. Pois não, então Vossa Excelência dispõe a partir de agora de até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Ao dos demais desembargadores desta Câmara, do outro representante do Ministério Público, servidores aqui deste a todos. Excelência, de um suposto crime do artigo 65 do Decreto-Lei, do Decreto 3.688 de 41, combinado com o artigo 7º, inciso 2 da Lei 11.340. A pena, Excelência, aplicada aqui foi de 15 dias de prisão simples, com uma indenização de R$ 1.000 em favor da vítima. Ocorre, Excelência, que a acusação ela se baseia em provas ilícitas, ao nosso ver. Por quê? Porque o processo inteiro foi baseado em e-mails, em prints de WhatsApp, que sequer, Excelência, teve qualquer verificação de fidedignidade. Não há qualquer verificação durante a instrução criminal nesse sentido. Há diversos e-mails, inclusive, que foi impresso. É impresso os e-mails. Sequer há uma verificação, há qualquer perícia, apesar de ter sido requerido lá na instrução, e não tem fidedignidade, e nós sustentamos nesta apelação criminal a quebra de cadeia de custódia, porque, repito, não há fidedignidade com relação às provas que foram baseadas à acusação. Além disso, temos o fato de que a acusação ela foi com base no artigo 65 da lei, do decreto 3.688 de 41, que houve, após a edição da lei 14.132 de 2021, a abolição crimes. E, portanto, Excelência, já não há nessa situação aqui, uma continuidade tipo normativa. Houve, efetivamente, a abolição crimes do crime do artigo 65 do decreto 3.688. No que diz respeito ao mérito, Excelências, nós temos o fato de que o apelante, neste processo, devido a diversos problemas psicológicos, e isso foi provado nos autos, através de laudos, atestados e provas de tratamento e medicação, ele não teve qualquer dolo, qualquer vontade de perseguir a suposta vítima, de ficar correndo atrás, absolutamente nada. Não há prova nesse sentido. Além dele não ter tido nenhum dolo, nenhuma vontade
não há nenhuma prova nesse sentido. Não há nenhuma prova. É tanto que me recordo, Excelência, que no depoimento dele, ele disse, eu não sabia que ela não queria que eu fosse atrás dela. Eu, tão logo soube, e eu somente soube através de uma notificação da Justiça, eu nunca mais fiz. Eu nunca mais fui atrás. Não há qualquer comprovação, não há qualquer prova de elemento subjetivo neste caso. Por fim, Excelência, nós temos a questão da indenização. É necessário, segundo o STJ, que a indenização seja, desde o início, especificado o valor, que seja provada a necessidade da indenização. E durante a instrução, o que foi que aconteceu? Na audiência, o promotor de justiça perguntou quanto você mais ou menos vê que seria uma indenização ideal e tudo mais, e aí ela vai mencionando R$1.000. Ou seja, não há, nesse caso aqui, uma prova, não há uma especificação de valor. Então, somente houve uma subjetividade lá durante a instrução criminal, na audiência, e quem especificou o valor seria a própria vítima. Sequer houve uma prova disso. Então, Excelência, nós queremos o provimento do recurso para, primeiramente, reconhecer a ilicitude das provas acostadas pela acusação, repito, baseadas em e-mails, em prints de WhatsApp, sem qualquer verificação de veracidade de observação da cadeia de custódia. Segundo, extinguir a punibilidade em razão da abolição crimes, ou seja, a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenção Penal. E, por fim, absolver a Luísio por ausência de dolo perdão, Excelência, com relação ao valor de indenização, que seja o valor retirado, porque não foi nem especificado valor, tampouco foi provado a necessidade dessa indenização. Sequer foi requerido isso no início do processo, provado durante a instrução. Então, Excelência, nós queremos o provimento nos termos aqui apresentados. Desde já agradeço pela atenção de Vossa Excelência e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Agradecemos a Vossa Excelência, disponibilizamos os votantes para os colegas e eu resumi meu pensamento na seguinte emenda: penal e processual penal, APCRIM, perseguição, artigo 147-A do Código Penal, édito condenatório, nulidade por inobservância da formalidade referente à cadeia de custódia, elementos incapazes de desacreditar a gestão da coleta de provas, pecha inexistente. Alegativa de incidência da abolição crime com a entrada em vigor da Lei 14.132/21. Hipótese de continuidade típico normativa, precedente, tese impróspera. Rogo absolutivo, material de autoria demonstrada quanto satis, depoimento da vítima e de mensagem de aplicativos. Acervo bastante a revelar a prática do delito em apreço, dolo evidenciado, impossibilidade. Expurgo do valor indenizatório, valor fixado com o devido respeito ao contraditório, descabimento, deciso, mantido, conhecimento e desprovimento. Já foram lançados votos eminentes desembargador. Eu só pergunto a Vossa Excelência se mantém à disposição inaugurar acompanhando o relator. Senhor presidente, ratifico o meu voto e só faço um destaque que foi trazido na tribuna, embora conste já no voto de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência não fez o destaque, eu peço permissão para fazê-lo, é que essa questão da indenização ela está resolvida no tema 983, que tem a tese firmada no sentido de que nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, ou seja, o pedido, no caso concreto, ele foi formulado desde a denúncia. Então, eu ratifico o meu voto acompanhando Vossa Excelência. Eu constei no voto quando Isso. reproduzi o Ministério Público. Isso, mas aí como foi a tribuna bastante enfática e Vossa Excelência não tinha
Embora no escrito tenha constado. Pois não, excelência. Desembargador Ricardo Procópio. Acompanho o relator. Então, proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido da unanimidade. Doutor Lucas Mendes está nos assistindo? Sim, excelência. Doutor Lucas, como proclamado, o recurso foi desprovido, conhecido e desprovido da unanimidade, ok? Obrigado, excelência. Renovo aqui meus gostaríamos de fazer, e Deus abençoe. Bom trabalho a todos. gostaríamos de fazer um apelo a Vossa Excelência, que na próxima sustentação, Vossa Excelência se apresente com a devida beca do advogado, inclusive com os dorsais verdes, até para valorizar a classe e o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, ok? Ok, excelência. Peço perdão e bom trabalho a todos. Agradecemos a compreensão. O seguinte é o número 16, também da minha relatoria. O 16 da pauta, apelação criminal 0801 do 025-54-2024, da comarca de Parelhas, apelante Vinícius Barbalho de Souza, advogado doutor Anesiano Ramos de Oliveira. O processo está em mesa. Doutor Anesiano está nos ouvindo? Excelência, estou ouvindo, mas eu acho que está tendo um problema de... A câmera entrou agora, já estão lhe vendo. Pois não? Você dispõe de até 15 minutos a partir de agora. Pois não, excelência. Bom dia a todos, nossos cumprimentos a Vossa Excelência que preside esta Câmara Criminal, bem como aos demais integrantes, desembargadores, saúde e cumprimento do outro Procurador de Justiça, os colegas advogados, serventuários da Justiça. O que nos traz a fazer uso dessa tribuna nessa manhã é o intuito claro e objetivo de vermos e alcançarmos a reforma de uma sentença condenatória de primeiro grau que, a nosso ver, merece reparo. O primeiro deles, Excelência, é com relação ao regime de aplicação de pena imposta na vergastada sentença, que, embora se trate de uma pena inferior a 8 anos de prisão, o juízo de piso entendeu por aplicar um regime fechado ao nosso constituinte, ao apelante, embora se saiba que para penas acima de 4 anos e menos de 8 anos, não havendo nenhuma situação esdrúxula, nenhuma circunstância, digamos assim, excessiva em termos de penalidade, deve ser aplicada ao sentenciado o regime semiaberto. Trata-se de um apelante ainda jovem, condenado por tráfico de drogas, primário, portador de bons antecedentes, porém, foi aplicado ao mesmo o regime fechado. Então, de início, esta defesa se insurge com relação a este ponto, especificamente, ora falando, que se trata do regime fechado, onde, em sendo mantida a condenação, e que nós vamos tratar mais adiante, que também deve ser alterado, o regime de cumprimento de pena deve ser modificado. Digo isso, excelências, porque praticamente em uma situação semelhante, num outro recurso de apelação de Parelhas, numa pena também de 5 anos e pouco, também para um regime, para uma pena de 5 anos e pouco, esta Câmara, mesmo sem sustentação, há poucos dias, aplicou até mesmo um tráfico privilegiado. Tratava-se do caso de Wellington Macedo. Então, situações iguais, praticamente semelhantes, nós gostaríamos de tratar dessa mudança do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Primeiro ponto. O segundo ponto, excelência, é que nós trazemos uma pena que está acima do mínimo legal e que ela deve ser modificada pelas razões já postas no nosso apelo.
O constituinte confessou o delito, colaborou com o Poder Judiciário, como inclusive inusual em delitos dessa natureza, e a ele, mesmo assim, foi aplicada uma pena acima do mínimo legal. E, por fim, de uma forma bem objetiva, nessa manhã de terça-feira, para não tomarmos ainda mais o tempo e os trabalhos possam prosseguir, nós tratamos e atacamos a prova ilícita obtida através de uma, vou chamar de invasão domiciliar dos policiais, uma vez que adentraram a residência do nosso constituinte, mesmo sem mandado judicial, e lá, sim, após adentrarem, foi que eles conseguiram o que eles chamam de prova, e que essa prova, então, diante da ilegalidade da invasão, da entrada no domicílio, foi que obtiveram o que eles chamam de prova, e essa prova estaria ilícita, até pelo que se diz teoricamente e se denomina de prova como fruto da árvore envenenada. Então, devolvendo a palavra, nesse pouco mais de 5 minutos de uso a Vossas Excelências, nós sustentamos a nossa fala, a nossa insurgência, de uma forma resumida, em 3 pontos. O regime de aplicação de pena, que em caso se mantenha a condenação, negando os 2 pedidos anteriores, sobretudo o da nulidade da entrada do domicílio, que se mude de regime fechado para o semiaberto. Repito, condenado, sentenciado primário, portador de bons antecedentes, confessou o delito e, portanto, não há razões para se manter um regime fechado. O segundo ponto que nós levantamos é essa pena acima do mínimo legal, bem acima, em circunstâncias que não se colocariam uma pena dessa natureza em conformidade com o que é pregado hoje na legislação. E, por fim, a invasão de domicílio, a entrada no domicílio sem estar albergado sob o manto da legalidade, uma vez que não haviam situações que autorizassem tal entrada. Devolvendo a palavra a Vossa Excelência e renovando os cumprimentos de sempre. Agradecemos a Vossa Excelência. Enquanto relator, encaminho o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Resumi meu pensamento na emenda que agora leio. Penal e processo penal, APCRIM, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Édito punitivo. Pleito de nulidade das provas. Invasão domiciliar pautada em fundadas razões. Legitimidade da abordagem policial. Pecha inocorrente. Rogo pela minorante do privilégio. Benesse obstada pela evidente dedicação à atividade criminosa. Descabimento. Precedentes do STJ. Pedido de abrandamento do regime. Modalidade fechada fixada em estrita observância ao artigo 33 do Código. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, decido mantido, conhecimento e desprovimento. Resumidamente, foi o meu voto, reduzido aqui, manifestado nessa emenda, e ouço agora o desembargador Glauber Rego. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Ricardo Procópio. Também acompanho Vossa Excelência, o voto de Vossa Excelência exaustivamente demonstra todo o respaldo à tese que está condensada na emenda com relação a todos os tópicos que foram suscitados na apelação, presidente. Pois não, se falta só Vossa Excelência lançar o voto, atualizar, eu agradeço a Vossas Excelências e proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade de votos. Qual o seguinte? Apesar de ter pedido citação, não tem mais nenhum advogado presente, nem presencialmente, nem à distância, nós passamos julgamento em bloco. O primeiro, apelação criminal, é o 14, apelação criminal da relatoria do desembargador Ricardo Procópio, onde é apelante Fernando Azevedo Nunes, é o número 14 da pauta. Está um pedido de parecer, não é isso?
O embargador Ricardo trocou por uma palavra, 14. É um pedido de parecer oral. Pois não, presidente. Só para situar os colegas, os eminentes pares, esse é um processo deveras interessante. E o parecer oral que peço a Sua Excelência, o eminente primeiro procurador, doutor Anísio, é com relação à preliminar que suscito de ofício, porque o pedido na apelação vem desmembrado. Primeiramente, o apelante pede a absolvição, como se esta corte tivesse competência para o julgamento direto dos crimes dolosos contra a vida. E nós sabemos que não é o caso. A via recursal que se apresenta para o tribunal, o Tribunal de Justiça, através deste órgão fracionário, é para controle de legalidade, como nós sabemos. Então, há um desmembramento. Primeiramente, o apelante pede que esta Câmara o absolva. E é esta parte da pretensão recursal que não estou conhecendo, estou suscitando de ofício essa preliminar na assentada do julgamento, para que a Câmara possa deliberar a respeito depois do pronunciamento do Ministério Público. Excelência, opino pelo acolhimento preliminar. Então, presidente, esta parte do recurso não estou conhecendo, submeto, Vossa Excelência. Pois não, acolho a preliminar, desembargador Glauber Rego. Acompanho o relator, senhor presidente. Pronto, então, preliminar de não conhecimento, parcial de recurso, quanto ao pedido de absolvição suscitada pelo relator, acompanhada da unanimidade com o parecer favorável do órgão geral. Pode prosseguir, Excelência. A outra parte do mérito, que é a parte que estou conhecendo, é quando o recurso se estabelece, deduz a pretensão pela via do artigo 593, inciso 3º, inciso 3, a linha D, alega nulidade decorrente de contrariedade ostensiva ao conjunto probatório dos autos. E em que se funda a irresignação? É que um dos depoimentos que foram colhidos ao longo do processo, inclusive na sessão plenária do Tribunal do Júri, foi de uma criança que, ao depois do julgamento, já proclamado o resultado, arrependeu-se do que disse e a mãe o levou à delegacia, onde a criança, o jovem, retratou-se do que houvera dito. Disse, não, eu só disse aquilo porque tia fulana de tal me estimulou, me pressionou para que eu dissesse. Então, com base nessa circunstância, porque foi lavrado um termo, o apelante quer que se considere que o julgamento ocorreu de forma contrária à evidência das provas trazidas ao processo. E, evidentemente, eu não posso concordar com a tal pretensão, porque, evidentemente, digo eu, o julgamento foi feito com base nas provas que estavam ao alcance dos julgadores. Essa prova não existia no processo, portanto, não poderia ser considerada para qualquer efeito. De modo que, além dessa circunstância, que para mim é de todo, não só relevante, mas fundamental, uma vez que não estava no processo essa prova de que sequer valeu o apelante, além disso, há outras provas. Esse depoimento sobre o qual houve retratação não é solteiro no processo. Existem muitas outras provas em que se susteve o veredito com base em uma das versões que foram trazidas e debatidas no plenário do Tribunal do Júri. De modo que não me inclino a dar provimento ao recurso, pelo contrário, estou votando
pelo desprovimento na parte que conheço. É assim que voto, presidente. Estou acompanhando Vossa Excelência, Bardal Glauco também. Também, senhor presidente. Então, recurso conhecido desprovido à unanimidade. O seguinte é o 21 da pauta da relatoria de Bardal Glauco Veiga. Eu estou chamando porque os advogados pediram sustentação e não se apresentaram. É o habeas corpus 080, 9871, 52, 21 da pauta. Impetrante, Dr. João Antônio Dias Cavalcante, paciente Alessandro Brito Nascimento. Em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente. Eu devo dizer que eu já estou acompanhando Vossa Excelência pela E eu disponibilidade. estou conhecendo e denegando a ordem. Bardal Ricardo Procópio. Também. Também acompanho, presidente. Ordem conhecida e denegada ao unanimidade de votos. O seguinte é da minha relatoria, o recurso citido extinto 080-50-42-28-2014, recorrente Renato da Silva Oliveira, Benedita Arimatéria Vieira da Silva, Edivânia Carla Bezerra, José Luiz Filho e Renara Rodrigues da Costa. Na verdade, o apelante é só Renato da Silva Oliveira. O advogado doutor Francisco Assis Carvalho e o advogado que solicitou sustentação, o doutor Rodrigo de Oliveira. O processo está em mesa. Eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento. Me parece que já fui acompanhado pelos demais colegas, não é isso? Sim. Mantenho o voto. Pois não. Então, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Ok, passamos sim agora ao julgamento em bloco. Primeiro processo com pedido de vista. O número 1 é Operação Criminal 080-6872. Advogado Fabrício Antônio de Araújo Feliciano. Após o voto do relator, conhecendo e desce provendo recurso, pedido de autos, Bardal Ricardo Procópio. Bardal Glauco Veiga aguardaria. Em mesa, Excelência? Não mesa, presidente. Não mesa. O seguinte, apelação criminal 0100-16490-2019, é o número 2 da pauta. Apelante Michel Pupa, apelado Wilson Edno de Freitas Jales. Após sustentação oral, o relator suspendeu o julgamento para reanálise da matéria. Em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente. Pois não, Excelência. Eu reanalisei os autos, até mesmo em prestígio aquilo que trouxe o advogado na tribuna, e o caso é bastante interessante. Mas eu estou mantendo o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério Público. É que, de fato, há indícios, e embora a defesa traga de que esses indícios ou se restringem à fase administrativa ou são de ouvir dizer, mas de fato, senhor presidente, há uns detalhes que é permitido ao Tribunal do Júri decidir a respeito. É que em determinada situação, uma testemunha ouvida nos autos disse que o executor havia lhe dito que o mandante do crime seria o apelado. Este executor, ele, após essa fala, ele foi vítima também de um homicídio. Então, são circunstâncias bastante graves e particulares aí deste processo, que, associados também aos depoimentos de familiares na fase judicial, que trazem também uma dúvida a respeito do cometimento do crime por parte do apelado, eu dou provimento ao recurso, presidente, para que seja o acusado pronunciado. Isto em harmonia com a 2ª Procuradoria de Justiça, presidente. É o meu voto. Bardal Ricardo Procópio. Já havia votado no sistema, mantenho o meu voto. Presidente, acompanhando o relator. Eu também mantenho o meu voto nesse sentido. Proclamo que o recurso foi conhecido e provido à unanimidade de votos. Queremos restar a presença em nosso recinto da doutora Gabriela Nivolier,
e com muita honra assessora o nosso gabinete. O seguinte é o número 3 da pauta, embargo de declaração, se refere aos processos da EPA. E o 31 na mesma linha. Nesse primeiro, o desembargador Glauber pediu vista. E no segundo Também, né, excelência? Então, 3 e 31 ele está pedindo vista, então vamos ganhar tempo, ok? E ratifica aquilo que eu disse. Pretendo trazê-los todos em uma única oportunidade. Pois não, excelência. Bom, agora temos destaque: embargo de declaração e apelação criminal 010-1064-92-2018, embargante Michel Pupo, embargado Joelson Monteiro Queiroz, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Já votei no sentido de acolher os embargos, estou aguardando o voto de Vossa Excelência. É o 15. 15. É porque no votação, na virtual, aí é destacado para presencial. Não, acompanhei Vossa Excelência. Mas acompanhei também. Aqui, O 15, não é isso? o 15 eu acompanhei e vejo que o desembargador Glauber também. Também. Então, embargos conhecidos e acolhidos à unanimidade de votos. O seguinte também é o 38, é o recurso sentido estrito 0808, número 38 da pauta. 0808, 608, 28, 2024, recorrente ao Cimar Nilson do Nascimento, advogado Francisco de Assis. Meu voto foi no seu relator, foi pelo desprovimento. Desembargador Glauber. Estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Ricardo Procópio. Acompanhando Vossa Excelência também. Pois não, recurso sentido estrito, conhecido e desprovido à unanimidade. O seguinte é a apelação criminal 39, também da minha relatoria, 00461 30 2006 820 001, apelante apelado Michel Pupo, apelante apelado Gilberto Alves da Silva, advogada Ana Roberta Rocha Lima, apelante apelado Ira Araújo Vasconcelos e Alexandre Fonseca Lima, advogado Flávio César Câmara de Macedo e outros. Eu encaminhei o voto pelo desprovimento e provimento parcial. Desembargador Glauber. Senhor presidente, nesse caso eu havia destacado, posso ter passado despercebido, mas no virtual, na sessão virtual, e era essa a minha compreensão, Vossa Excelência não estaria já reconhecendo a prescrição como agora aqui o faz. Então eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Pois não, desembargador Ricardo Procópio. Também, presidente, já acompanhei no sistema e ratifico meu voto. Pois não, então faça a proclamação da unidade de recurso conhecido e desprovido com provimento parcial com relação à dosimetria, nos termos do voto do relator. 40, também da minha relatoria. Apelação criminal 010-5258, apelante Michel Pupo, apelado Rodrigo Fauza Ravim. Já encaminhei o voto pelo desprovimento. Em sintonia com a segunda PJ, desembargador Glauber. Não, aqui nesse 40 Vossa Excelência está dando provimento. Conhecimento e provimento, é isso, eu anunciei errado. Anunciou. Pois não, então corrijo. Conhecimento e provimento, tá aqui o voto. Ao recurso do Ministério Público, não é isso? É isso, Excelência. Senhor presidente, neste caso, eu vou pedir vista também. Pois não, Excelência. E aí, não, estou vendo aqui que o desembargador Ricardo também não resistiu ao seu voto. É isso. Caso queira pedir vista, desembargador Ricardo, eu passo a Vossa Excelência a missão. A vez é de Vossa Excelência. Ok, após o voto do relator pelo provimento do recurso, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rega, enquanto o desembargador Ricardo Procópio disse que aguardaria. Ok? Bom, passamos agora ao julgamento em bloco. Eu mantenho os votos a lançados no sistema com relação aos votos do desembargador Glauber Rega, com relação aos votos do desembargador Ricardo Procópio. Senhor presidente, tem o 54 aí, que não tem o registro do voto nem do desembargador Ricardo, nem de Vossa Excelência. Na verdade, eu lancei agora pela manhã. Mas é uma questão, me parece, tanto quanto simples. É uma ordem... É a questão de um habeas corpus em que se pede a remissão por conta de aprovação no Enem. E, embora essa matéria seja própria do agravo em execução penal, e tenha uma preliminar suscitada pela 8ª Procuradoria de Justiça, eu estou rejeitando em face do que o STJ tem decidido a respeito, já inclusive no HC 86-3243, aqui desta Câmara Criminal, determinado o prosseguimento
do julgamento do RIT, eu estou rejeitando a preliminar e, no mérito, senhor presidente, o impetrante ele não faz a juntada nem mesmo da comprovação da conclusão do ensino médio, à nossa época, o segundo grau, né? Então, então eu estou aqui conhecendo e denegando a ordem. É o meu voto, senhor presidente. É isso, eu já votei Isso. também nesse sentido. Salvo Pois não. engano, hoje o Enem não valida mais, né, a ausência de cumprimento Daniel, no caso do ensino fundamental. 54. Atualmente, né, do ensino médio, né? Pois é, tem essa discussão também, muito embora a resolução, a recomendação 44/2003 do CNJ e a resolução 391/2021, elas deixam um espaço no sentido de um aproveitamento, desde que haja uma certificação nos autos de que, de fato, primeiro ele tenha a conclusão e até mesmo a certificação dessa aprovação, por conta daquela questão do aproveitamento do estudo, ainda que sem um estudo isolado, né, ele também seja aproveitado. Mas a discussão que há é se o Enem seria possível ou a nova nomenclatura é Senja, né? Não é isso? Enseja. Mas no caso concreto fica desnecessária essa discussão, desembargador Ricardo, porque eu estou conhecendo e denegando a ordem por outros motivos. Desembargador Ricardo, Acompanha o relator, presidente. na preliminar e no mérito, não é isso? Sim. Então, preliminar de não conhecimento da orçada pela 8ª PGJ, não conhecida a unanimidade de voto. E no mérito, recurso, aliás, HC, conhecido e denegado. Ok? Não há nenhum destaque. Desembargador Glauco, com relação aos meus votos, os votos do desembargador Ricardo Procópio. Ratifico todos os votos registrados no sistema, senhor presidente. Pois não. Desembargador Ricardo Procópio, ratifica os votos relançados com relação à minha relatoria de desembargador Glauber. Sim, Então, acompanha, presidente. pois não, então proclamação nos termos dos votos dos relatores já lançados nos autos e no sistema. Não havendo mais processo em mesa. Passa só, antes de encerrar, declarar que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 22 de agosto, quinta-feira, regimentalmente às 8 horas, ok? Agradeço a todos, principalmente a Deus, por nos proteger sempre. Encerrada a sessão.